E como funcionava a política dessa época? A política dessa época ela era baseada na ideia do presidente Campos Salles, a política dos governadores ou dos estados. Era a política da troca dos favores. E como isso funcionava? Você tinha um coronel local, ou o seu curral eleitoral, a partir do voto de cabresto, ou seja, ele, como o voto naquela Constituição era aberto, as pessoas tinham que dizer em quem votar. Esse coronel pressionava os seus partidários, os seus moradores a votarem no candidato indicado por ele. Esse coronel logo levava, através desse candidato, a favorecer um prefeito local com esse apoio. Esse prefeito, ligado às oligarquias da época de São Paulo, com o café e Minas Gerais do leite, é, dava todo o apoio político a certos deputados e outros grupos locais, visando eleger um presidente conforme essas oligarquias decidissem a cada 4 anos, um de São Paulo e depois outro de Minas Gerais. Ou seja, começava uma troca de favores desde lá do curral eleitoral, desde a fazenda, onde votos eram direcionados para um prefeito que indicava um governador local que, por sua vez, apoiava um presidente que tinha total apoio dos deputados. E aí isso se revertia na troca de favores até chegar no coronel local. E esse esquema partidário vai funcionar quase durante a República Velha inteira. Com o fim da República da Espada, com a saída de Floriano Peixoto, quando as oligarquias, os fazendeiros locais tomam o poder, esse processo vai se estender até 1930, né? E como era esse processo? É aí um exemplo da imagem do voto de cabresto, né? Você tem aí um eleitor sendo como se fosse um cabresto amarrado no seu pescoço, levando ele ao local para votação, e como o voto era aberto, ele tinha que, sob ameaça de um coronel, de um capanga local, ameaça que eu digo até de bala, ele era obrigado aí a votar no candidato indicado. A política do café com leite, portanto, ela foi esse revezamento, né, de políticos no poder, ora São Paulo, ora Minas, visando favorecer seus interesses, uma vez que o principal produto no Brasil naquela época era o café. Então São Paulo aí estaria à frente desse processo ao lado de Minas Gerais. Uma outra coisa interessante desse período foram as resistências locais também, né? Os famosos tenentistas ligados aí a uma baixa patente no exército, né? Entre 1924 e 27, por aí, eles vão contestar, vão se revoltar contra essa política do café com leite, essa falta de moralidade, né? Até voto de pessoas mortas apareciam na cédula, e esses caras vão reagir a essa prática pecaminosa e essa prática que feria e não favorecia a população local. Lembrando que os tenentes eram pessoas armadas. Então, todo movimento armado, isso leva a uma comoção, leva a uma reação do governo federal, uma vez que isso pode gerar uma guerra civil. E a famosa coluna Prestes, que vai acontecer entre 24 e 27, liderada aí por Prestes, né? Que tinha muita, depois vai se simpatizar com o movimento comunista que vai chegar no Brasil em 1922, com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, e ele vai marchar ao longo do território brasileiro, principalmente, veja pelo mapa que ele vai marchar pelo interior, onde estão localizados esses currais eleitorais, nessas fazendas, visando aí abrir os olhos da população contra essa prática política, né? Essa prática oligárquica que excluía a população. Por fim, em 1930, aí nós temos uma charge com a oligarquia do Sul, representada aí pelo Getúlio Vargas, tirando a cadeira do próximo presidente, o Júlio Prestes. Não confunda com o líder tenentista, Luiz Carlos Prestes, né? Aqui eu estou falando do presidente, porque em virtude da crise de 29, que é uma crise global que vai atingir o café brasileiro, a elite paulista não cede a vez para Minas Gerais. Então ela acaba perdendo o apoio, o governante era o Washington Luiz, e aí o que a elite mineira vai fazer? Vai buscar apoio nas elites rivais de São Paulo, entre elas a do Paraíba, ligadas aí a João Pessoa, e depois a elite do sul de Getúlio Vargas, que vinha de uma família tradicional ligada ao gado, ligada aos fazendeiros de gado, e que eram políticos muito famosos na região sul, né? E Getúlio Vargas vai começar a ganhar espaço no cenário político, liderando a Aliança Liberal, que fará oposição a São Paulo
E aí há uma controvérsia quanto a isso, né? Alguns historiadores dizem que se trata de uma revolução, já que o sistema do café com leite chega ao fim, a República do Café com Leite, com a subida dessa nova elite, e outros afirmam que isso se trata de um golpe, mesmo porque não houve uma transformação que favorecesse a população, só houve uma troca de elites, né? Substituindo a de São Paulo e Minas, agora pela elite do Sul, pela elite aí ligada a Getúlio Vargas, que vai governar o país por muitos anos, a esse dilema, a esse debate. Nessa aula, então, portanto, aí, galerinha, vocês ficam espertos com os temas que nós abordamos. Constituição de 1891, inspirada no modelo americano federalista, estados submetidos a um centro. Falamos das resistências, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural, das forças armadas, sobretudo a Marinha, no ambiente urbano a vacina e no rural canudos, né, ligada ao movimento messiânico. A política dos governadores, aí de Campos Sales, a partir do voto de Cabresto, do coronelismo, da prática obrigatória dos votos, visando favorecer um candidato que, por sua vez, até chegar no revezamento do café com leite. As mudanças, os movimentos que defendiam mudanças, entre eles o tenentismo, que defendia uma moralidade na prática política e dos costumes, e em 1930 a Revolução ou o golpe de 30 com a subida do poder por Getúlio Vargas. E aí uma brincadeira, um meme, aí com a cara do Kiko, né? E eu Kiko, né? Na proclamação da República, o povo como fica? Só observando. Existe um historiador chamado Murilo Mendes, ele fala muito dessa ideia de que o povo assistia bestializado à proclamação da República. Como assim? O povo não participou desse movimento, ela não foi um movimento popular, como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu nos Estados Unidos com a independência americana, as independências da América. O povo teve envolvimento, embora não tivesse sido favorecido na questão da América Espanhola, mas no Brasil o povo sequer participou. O povo ficou de fora do processo e foi uma república implantada aí, num primeiro momento pelos militares, pelo exército brasileiro e depois pelos fazendeiros de café, sobretudo aí de São Paulo, né, com a elite mineira. E o povo fica de fora do processo e por isso haverão resistências em relação a isso e, mais uma vez, ele não participa. E é isso, muitas vezes, que falta na política brasileira, que o povo se envolva. Mas está mudando. Nos últimos anos, o povo tem se envolvido mais. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, Agentes Cristãos, lá no Instagram, e no nosso canal Agentes Escolares. Dá uma curtida no vídeo aí, dá uma ajuda para a gente, porque a gente nunca gravou, a gente está no processo, aprendendo no processo. Dá uma curtida lá, dá sugestões para a gente sempre melhorar. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!